Vamos falar nessa aula sobre a oxidação dos álcoois. Nós temos três tipos de álcool: o álcool primário, o álcool secundário e o álcool terciário. Um álcool primário ele vai ter sua oxidação em dois estágios. No primeiro estágio, observamos a formação de aldeído. No segundo estágio, a formação de ácido carboxílico. Se você fizer uma oxidação em meio brando, você para na formação de aldeído. Se o meio for enérgico, ocorre a formação do aldeído e, posteriormente, este aldeído formado se transforma em ácido carboxílico. A oxidação ela é representada pelo oxigênio entre colchetes. O contrário da oxidação seria a redução, que é representada pela letra H entre colchetes. Então, o álcool primário ele se oxida a aldeído, que se oxida a ácido carboxílico. Este ácido carboxílico pode ser reduzido a aldeído, que por sua vez pode ser reduzido a álcool primário. Então aqui eu peguei o etanol como exemplo de álcool primário. 2 carboninhos, uma hidroxila, etanol. A sua oxidação forma o etanal, ou aldeído etanóico. E a oxidação desse aldeído forma o ácido carboxílico, que é o ácido etanóico. Então, o etanol vira etanal e o etanal vira etanóico. Tudo isso através da oxidação. Repare que eu tenho dois hidrogênios aqui, ligado ao carbono, perdão. O carbono da hidroxila, ele vai indicar o tipo de álcool que nós temos. Se este carbono for um carbono primário, o álcool é primário. Se o carbono for secundário, o álcool é secundário. Se o carbono for terciário, o álcool é terciário. Então, nós temos um álcool primário, ou seja, ligado a um carboninho primário. Este carbono primário está ligado a outros dois hidrogênios e cada hidrogênio vai ser responsável por um estágio de oxidação. Então, repare que um hidrogênio sai, vira o aldeído. Este hidrogênio vai sair e vai virar ácido carboxílico. O mecanismo é um pouco mais complicado, mas a gente só tem que saber da forma simples aqui. Então, em vias gerais, álcool primário se oxida a aldeído, aldeído se oxida a ácido carboxílico. Como é que seria a reação balanceada? Ela é bem mais complexa do que a gente está vendo ali. Nós usamos o álcool primário, um agente oxidante, no caso de cromato de potássio, tá legal? Mais um meio ácido, formando aldeído, sal, outro sal e água. O interessante aqui é que o agente oxidante, ou seja, o dicromato de potássio, ele é laranja, ou seja, é uma solução de cor alaranjada. Quando ele reage, ou seja, ele sofre uma redução, ele se transforma numa solução de cor verde. Então, essa alteração de coloração vai indicar a ocorrência da reação. Então, se o indicador passou de laranja para verde, opa, a reação ocorreu. O indicador não passou de laranja para nada, ou seja, permaneceu laranja, a reação não ocorre. Então, como é que seria a formação de ácido? Agora, ao invés de formar aldeído, eu estou formando ácido. Então, são duas etapas. Repare, o álcool forma aldeído, agora o aldeído vai formar ácido. Nós temos um aldeído formando o ácido carboxílico correspondente. E o agente oxidante se transformando novamente numa substância reduzida. O cromo passa de +6 para cromo +3. Os álcoois secundários, eles formam cetona apenas. Então, um álcool secundário se oxidando, formando cetona, e cetona não oxida. Por que não oxida? Porque não tem mais hidrogênio, lembra? No álcool primário eu tinha 2 hidrogênios ligados ao carbono da hidroxila. No álcool secundário eu só tenho um hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila. Ou seja, eu só posso reagir de forma oxidativa uma vez, ou seja, eu só vou oxidar este álcool uma única vez, em uma única etapa. Então, oxidei e formei cetona. A cetona reduzida forma o álcool secundário. Então, o menor álcool secundário que tem é o propan-2-ol, antigamente chamado de propanol 2, oxidado vira cetona chamada de propanona.
uma reação balanceada, eu teria lá o álcool secundário se transformando em cetona e o agente oxidante mudando a sua coloração. Álcool terciário não reage. Repara que o álcool terciário ele não tem nenhum hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila. Ou seja, não há como fazer mais ligações com aquele oxigênio. Não há como reagir de forma a se oxidar. Vamos exercitar. Primeiro exercício. Ele quer o nome do isômero funcional do composto obtido pela oxidação do álcool secundário com o menor número de átomos de carbono. Como a gente faz? Bom, o primeiro passo é você determinar qual é o álcool secundário com o menor número de átomos de carbono. Segundo passo, álcool secundário dá origem a que tipo de função orgânica? Lembrando, álcool primário pode ser aldeído e depois ácido carboxílico. Álcool secundário se oxida a cetona. Álcool terciário não sofre oxidação. Então, se o álcool secundário se oxida a cetona, as duas únicas alternativas possíveis seriam as letras D e E, porque trata-se de cetona, propanona e butanona. Letra A, B e C são 3 aldeídos. Então, qual das duas, vem do menor álcool secundário? Propanol ou butanol? Então, ficou fácil fazer. A resposta seria a letra D, propanona, oriunda do propan-2-ol. Segunda questão, o uísque contém água, etanol e pequenas quantidades de outras substâncias, dentre as quais o ácido acético e acetato de etilo. Estas duas substâncias teriam se formado a partir do etanol, por reações D. Bom, o etanol, para formar ácido acético, é necessário que um etanol, um álcool primário, sofra oxidação. Para formar acetato de etila, que é um éster é formado a partir de uma reação entre ácido e álcool, chamada esterificação. Nesta reação de esterificação, ácido mais álcool forma éster e água. Então, a resposta seria a letra E, oxidação e esterificação. Mais um exercício. O etanol pode ser submetido às seguintes reações. 1. De desidratação em presença de ácido sulfúrico. 2. De oxidação em presença de dicromato de potássio e ácido sulfúrico. No total, podem se formar 4 produtos diferentes. Indique as fórmulas estruturais e os nomes oficiais desses 2 produtos. Então, ele quer que você faça a desidratação do álcool e a oxidação. Por que 4 produtos? A desidratação ela pode ser intermolecular ou intramolecular. Já dei a dica, vocês vão fazer sozinhos esse. A oxidação ela pode ser branda ou enérgica no álcool primário. Álcool primário meio brando, ou o primeiro estágio de oxidação forma aldeído, no segundo estágio forma ácido carboxílico. Então já está aí a dica para fazer um exercício número 3. Exercício número 4. Em um jantar de Natal oferecido a amigos, o anfitrião abriu 2 garrafas de um mesmo vinho. O conteúdo de uma delas permaneceu intacto, enquanto da outra foi consumido 90%. As 2 garrafas foram tampadas. A cheia foi guardada na geladeira e a outra no armário da cozinha. Uma semana mais tarde, na ceia de Ano Novo, o conteúdo desta última garrafa foi usado para temperar salada. O que aconteceu com este vinho para poder ser usado como tempero de salada? Bom, nós sabemos que o vinho tem etanol e que o etanol pode se oxidar, formando, no caso, etanol e ácido etanóico. Tempero de salada a gente usa o vinagre, que é o ácido etanóico. Então você pode fazer uma equação química mostrando essa oxidação na letra A. E na letra B, cite 2 fatores físicos e ou químicos que favoreceram a transformação no conteúdo de uma garrafa e não no da outra. Essa eu deixo com vocês, mas a dica está na geladeira e no oxigênio. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.